Olá pessoal, então vamos continuar com o nosso trabalho. Olha as palavras que o Senhor Jesus Cristo diz aqui no Novo Testamento. Quem tem ouvido para ouvir, ouça, né? Mas a quem assemelharei a esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam uns aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes? Contamo-vos lamentações e não chorastes? Mas a sabedoria, ela é justificada pelos filhos, né? Os filhos, né? Dos quais sois os pais, né? Porque a Bíblia diz aqui no livro de Romanos: não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendentes. Romanos 9, versículo 8, né? E em 1 Coríntios 15, versículo 50, está escrito que carne nem sangue pode herdar o reino dos céus, né? E a nós, os homens, né, e as mulheres, ao conceito humano, porque só o homem, o conceito homem, né, que é o conceito humano, né, homem e mulher, é que é dado essa antropologia cultural, né, que pode cultivar o espírito ou do Senhor ou o espírito do Lucifer. Uma dessas duas famílias nós vamos cultivar durante todo o tempo da nossa vida, né? A nós homens, né, dos quais é a adoção de filhos. Nós recebemos essa adoção de filhos, né? E a glória e os concertos e a lei e os cultos e as promessas, dos quais sois os pais, né? Está em Romanos 9, versículo 4 e 5, né? Os concertos e a promessa, porque nós éramos antes no passado em Jerusalém, né? Uma terça parte daqueles anjos que foram enganados pelo Lucifer, está no Apocalipse, éramos nós, né? Então a mulher deu à luz e gerou um filho, a nossa mãe, né? E esse filho nasceu um mimim, né? Porque toda criança é mimim, não é eu uma criança nunca é eu, é sempre mim. E o Senhor nos chamou de onde estávamos aprisionados e nos colocou naquela criança e falou: ó, se você der esse fruto para mim, preservar aqui o meu mimim, a minha família, né? E ela vai gerando fruto, eu te devolvo para mim, mas se você errar contra ele, você violenta a sua própria alma. Aí você será lançado lá embaixo com o Lucifer, na casa dele. Porque aquele que não pratica essas coisas não pode ser filho de Jesus, né? A Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque não recebeste, tem Romanos 9, versículo 4 a 5, né? Porque não recebeste o espírito de escravidão para estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelos quais clamamos: Abba, Pai. Está em Romanos 8, versículo 15, né? A fim de remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Está em Gálatas 4, versículo 5, né? Assim como o Senhor deu a sua vida em resgate de muitos, assim está em Mateus 20, versículo 28, assim também nós damos a nossa vida em resgate de muitos, né? Porque como diz em Lucas 17, 20, né, que o reino de Deus já está entre vós, e aquele que perder pai, mãe e irmão por causa de mim e das minhas palavras, porque a palavra dele não é a Bíblia é a escritura sagrada, a palavra dele é a família dele, é o conceito, né, o seu conceito, o seu próprio conceito familiar, né? Receberá 100 vezes tanto ainda nesse tempo, com perseguição, e depois disso a vida eterna, né? Porque não é judeu o que é exteriormente na carne, nem circuncisão o que é exteriormente na carne, mas judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração. Isso é no espírito, né? O transcendente, né? Está em Romanos 2, 28 e 29. Então a Bíblia diz que carne nem sangue dará o reino de Deus, como eu acabei de falar para vocês, né? Então é o transcendente que é para o Senhor, né? Aquilo que transcende, aquilo que manifesta subjetivamente no estado do ser aí no homem, né? Em uma dicotomia, né? Porque em todas as relações humanas já é exercida a transcendência. Basta que nós conhecemos o tempo
para que nós possamos reconhecer também o fenômeno, né? Pra você ver a loucura que Freud cometeu aí, né? Dizendo que estes fenômenos, essas manifestações são manifestação de castração, né? São histeria, né? São também uma dualidade bissexual, né? Então, e colocou todos em uma técnica homossexual, tá entendendo? Porque quanto mais se prostitui, se fornica, se adultera, mais se apaga a voz europeia, da voz das crianças do Senhor e da piedade de Deus, e mais cresce a voz selvagem, jocosa, né? Que é a voz do Lucifer e da sua própria família, tá entendendo? E quanto mais e a relação homossexual é uma apotegma, é um antônimo, né? De uma forma tal que nunca mais a pessoa ouve mais a voz dessa criança, né? Agora, devemos estar dentro do conceito do Senhor para que ninguém venha te enganar com técnica de altericidade, né? Um fica chiando e o outro faz uma voz de criança. Não, você deve reconhecer o tempo. Estas coisas se manifestam em sua própria instância, né? Quando o Senhor quer manifestar, Ele mesmo manifesta e você reconhece a voz da criança, reconhece a voz dos miminhos, reconhece. Se o tempo está nublado, saber que vai chover. Não vai deixar ninguém te enganar com técnica ou altericidade, ou reconhecer o Espírito. Portanto, abstenhai da prostituição para que vocês não sejam enganados. Zacarias 8, versículo 5. Agora vamos para a poética, né? Ainda que nas praças de Jerusalém se manifesta, estejam cheias de velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da sua muita idade, as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nela brincarão, né? Se isso é maravilhoso ao resto desse povo, nesse tempo também será maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos, em Zacarias 8, versículo 5, né? Então, Jerusalém, estar em Jerusalém, ficar em Jerusalém é ser participante da família do Senhor, da sua sociologia, né? Da sua sociologia, do seu senso antropológico, entendeu? É ser participante ativo da sua família, com abstenção total à sexualidade fora do casamento, logicamente, é claro, né? E é isso aí. Vão verificando os quadrinhos aí que vocês vão ficar super entendidos, hein? A gente se vê daqui a pouco. Tchau, tchau.